Antes de... O discurso do presidente lá, Samir Chaudhry, sei lá como é que fala o nome desse presidente da CBF, É mais um, né? que daqui a pouco vai estar com o liminar nas costas. Mas, enfim, vamos lá. Bom, ele falou que isso aí eu até achei bom, tá? Uma redução nas datas do estadual, foi 15 datas esse ano, né? Foram 15 desse ano no Campeonato Carioca. Ou 12 datas. O máximo 11. Porque assim, eu sou super a favor dos estaduais aqui, agora não nesse formato que é agora, né? Esses jogos que não valem nada, time reserva e tal. Você com o número de datas menor, você pode se preparar e entrar com o time principal, e você ter agora com a fórmula que vai ser, eu não sei. Mas então, eu acho super ok isso aí. Sobre a fórmula, talvez ele tenha sido forçado a fazer isso porque o Mundial acabou esticando demais essa temporada atual, tá? Então pode não ser uma iniciativa... mas que fique, que continue. Já é pro próximo ano. Chega a ser surreal, né? Mas o Flamengo sugeriu que o campeonato, e eu concordo, tá? Mesmo sacaneando aqui, eu concordo, achando um absurdo o Flamengo sugerir alguma coisa pra FERJ, ele sozinho, né? Em vez de todos os clubes, mas o Flamengo sugeriu pra FERJ, e eu concordo com essa análise do Flamengo, que as 11 datas, isso foi agora, no começo do ano, desse Campeonato Carioca, que já valeria pro próximo ano, seria 11 datas, né? Dois grupos com 6 times em cada, se classificavam os 4 primeiros de cada grupo, um grupo enfrentava o outro, quer dizer, 80% do grupo se classificava, né, para a segunda fase. Mas é válido, beleza. Aí teria as fases de mata-mata, a semifinal seria jogo de ida e volta e a final seria jogo único. Eu acho ridículo. Eu acho que é melhor botar todo mundo jogando com um jogo só, né? Semifinal, quartas de final, semifinal e a final, um jogo único. Qual é a lógica de botar? Fazendo igual o Libertadores e Sul-Americana. Mas o que adianta botar? Tá na moda esse negócio de jogo único agora. Mas o que adianta? Aí só falta levar... Não, eu sei, Márcio. Estadual, jogo único. Não, mas calma aí, Márcio. Já tivemos outros campeonatos cariocas com final única, antes da Libertadores. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade a Libertadores copia a Champions League, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem lógica você botar... não tem lógica você botar só jogo de ida e volta na semifinal. Qual é a lógica disso? É melhor botar todos os jogos jogo único. Gente, o negócio é seguinte, ganhar estadual é legal, é maneiro, eu vou comemorar pra caramba se eu ganhar. A questão é a seguinte, tem que enxugar esta porcaria. Tem que enxugar. O estadual é o maior peso hoje de data no calendário brasileiro. Ninguém trabalha com estadual no futebol mundial, independente do tamanho do país. Sendo dimensão continental, então. Ou não, só o Brasil trabalha esta porcaria de estadual como um torneio de pré-temporada. 11 datas eu acho muito ainda. É pouco. Entendeu? Bota lá uma fase de grupo aí, mequetrefe, mata-mata em jogo único, vamos acabar logo com essa porcaria. Acabou, pô. O Márcio fica puto quando eu falo assim. Não. Entendeu? Mas é o meu raciocínio. É meu raciocínio. Você é Fluminense por causa dos estaduais. Não. Você é Fluminense por causa dos estaduais. Eu sou Fluminense por causa dos estaduais. Mas tudo passa, Márcio. Não é tudo passa, não. Copa Rio São Paulo já foi o torneio mais importante do Brasil. Eu vou te falar, o Borussia é o time da moda, não ganha porra nenhuma, eu nunca falo palavrão, mas não ganha porra nenhuma esse Borussia. O Fluminense, o brasileiro, ele se acostumou ao seu time a ser campeão, seja no Nordeste, seja no Brasil. Isso eu concordo com o Márcio. Pelos estaduais. Então, pelo tamanho continental do Brasil. Campeão é pelo estadual, não é pelo brasileiro, não é pela Libertadores, não. As minhas maiores alegrias do futebol, pra mim, eu que sou velho, foi no estadual. Mas, Márcio, entendeu? Então o estadual tem que continuar pra gente criar o hábito do torcedor pequeno. Porque ele vai sonhar, por exemplo, você imagina um torcedor, você vai ficar lá, quantos anos o Fluminense vai levar para pagar um Campeonato Brasileiro de novo? Não sei, mais 10 anos, 15 anos? Aí você pula uma geração. O Carioca não, você ganha um estadual de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então você habitua o garoto a ser campeão, a ver teu time campeão, você gritar campeão. Mesmo que sendo um estadual, sabe, Elias? Por isso que eu defendo a importância do estadual. Mas se você ganhar um estadual, você não salva uma temporada. Não salva. Não interessa, mas você cria o hábito de ser campeão de uma criança. Márcio, eu concordo contigo. Entendeu? Eu concordo. Por isso, agora o estadual tá muito mal feito, tá uma bagunça, uma zona do cacete, que começou na época do seu Érico Miranda, lá, Caixadá, que acabaram com o estadual. Agora mas não é só isso não, Márcio. Mas se você tratar o estadual como um torneio de pré-temporada, ele não vai acabar. Vai continuar tendo o peso que tem hoje. Mas ele vai ser pré-temporada. E vai enxugar o calendário do jeito que todo mundo pede. Mas ele vai ser pré-temporada, Elias. Sempre vai ser temporada. Porque é o primeiro.
Antigamente o campeonato Era estadual, o último. antigamente, ele fechava a temporada porque ele era o mais importante. Hoje já não tem importância praticamente nenhuma. Pra mim tem, e pra muita gente tem. Gritar campeão sempre é Gritar bom. campeão é muito bom, gente. E ser campeão, e assim, como é que nasceu a rivalidade no Rio de Janeiro? Em São Paulo, no Sul? Hoje até vi um cara perguntando numa reportagem, até vou postar isso amanhã, o Rica Perrone, perguntaram pro Rica Perrone qual é o maior clássico do Brasil. Aí o cara falou lá, Grêmio Internacional. Eu falei, não, é Fla-Flu. Entendeu? Isso é uma rivalidade que vem lá, lá de trás, entendeu? Isso é muito bacana. E os estaduais que criam, você vai rivalizar quem? Com o Palmeiras, com o Corinthians? Não, você vai rivalizar aqui internamente. Eu vou te falar uma coisa. Vamos por ordem. Você falou de rivalizar com o Palmeiras, outros clubes. Hoje, a gente, dos anos 90 pra cá, a gente tem uma certa rivalidade com o Atlético Paranaense, né? Mas por causa de uma situação que tudo bem, mas olha só, Laranjeiras e tal. Isso vai ser... Isso vai acontecer com mais frequência dentro de alguns anos. Por quê? Com a internet, coisa e tal, com o número de jogos, competições importantes dos clubes se enfrentando, isso vai acontecer com mais frequência. Naquela época lá atrás, mas ela não é, Márcio. Isso vai acontecer com o tempo. Talvez, você viu que talvez você sobre o Vasco. Então, talvez vai ficar uma merda, você não acho. Vai ficar uma merda. Sabe por que eu não acho? Sabe por causa de quê que vai ficar uma merda? Você não tem como zoar o cara lá em São Paulo. Márcio, lógico que tem. Conversa não tem. Internet, Márcio. O pessoal fala na internet. Você zoar os caras daqui. Eu sei disso, Márcio. Olha você só. Você acabou de falar que foi legal o Fluminense e Vasco, 50%, 50%. Sim, Márcio. Eu sou super a favor, cara. Eu odeio essa porra de 10%. Mas, Márcio, olha só. É meio, cara. O que você precisa entender... Que é o único rio que tem, né? O que você precisa entender é o seguinte. Precisa entender não. Meu modo de ver, eu tô querendo te passar só essa visão. As rivalidades interestaduais vão acontecer com mais frequência por causa da internet. Vou te dar um exemplo. A torcida do Atlético Mineiro odeia do Flamengo. Eles têm rivalidade entre eles. Mas não vem de agora, não. Não vem de agora. De quando vem essa rivalidade? Dos anos 70, dos anos 80. Eu sei disso. Então, mas com a torcida do Flamengo internet, tem torcida, bastante torcida. Com a internet, isso ficou mais amplo. A mesma coisa a gente com a torcida do Atlético Paranaense. Mas não vai ter o tete-a-tete, não é? É virtual. Márcio, Márcio, olha só, rapidinho, Elias, só pra complementar isso aqui, que eu escutei vocês falando sobre isso, deixa eu falar agora. Márcio, isso é pra você que é uma geração passada, pra essa geração nova. Eu sou um velho conectado. Pra essa geração nova, isso vale, Márcio. E outra, os estaduais têm sim a sua importância, eu concordo contigo. Mas aí é um ponto que eu concordo com o Elias. Os estaduais têm que ser diminuídos. E quando você ganha. E quando você ganha um estadual, é legal, é bacana você ganhar o rival. Mas se você não ganhar. Mas se você não ganhar uma competição grande no ano, o estadual vale pouquíssimo. Sim. Isso é um fato. Agora sim, tá assim. Mas assim, se você fizer um torneio mais organizado, mais enxuto, vai ter mais patrocínio. E ele pode. Porque agora o estadual não dá dinheiro nenhum. Né? É zero. Ele não dá dinheiro nenhum. Sinceramente, só enche calendário, mano. E a federação ainda tenta criar gatilho pra fazer a gente usar time titular quando não deve. Agora, o que realmente me desanima é quando você olha o presidente da Federação Carioca, Rubens Lopes, lá, né? É porque é difícil, aí fica desesperançoso. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu preferia ver um Rio-São Paulo de volta do que um Campeonato Carioca. Rio-São Paulo já foi o maior torneio do país. Mas isso aí não vai voltar nunca. Tentaram até voltar. De forma escaralhada. Eu vi muito Rio-São Paulo. O calendário não permite, porque ninguém abre mão do estadual. Antigamente tinha o torneio, torneio início, né? Eu cheguei a ver torneio início do Maracanã. Que ele era uma pré-temporada. É isso que eu quero chegar. O Carioca... O Paulista, o Gauchão, tem que virar um torneio início de temporada. Eu não tenho que voltar correndo com o meu elenco no meio de janeiro. Não, mas sendo aí... que os caras voltaram de férias há uma semana. Sim, concordo, Eu tenho que começar o campeonato estadual meados de fevereiro, início de março. Concordo, Elias. Por isso eu tenho que ter um mês e meio de preparação, pelo menos. Não, mas isso aí eu concordo. Completamente. Você não pode forçar uma estreia pra estourar jogador. Isso aí não. Exato. Isso não existe realmente, não. Agora eu só quero que organize uma coisa bem feita pro estadual não morrer, porque ele tem uma importância enorme. Você vai levar uma criança no Maracanã, em vez de você ficar mostrando como a torcida do Vasco hoje só mostra vídeo velho, né, do time campeão, né, e não tem o que mostrar, o Fluminense tem um 4-1 histórico, que foi a maior derrota em final da história do Flamengo. Foi aquele 4-1 pro Fluminense. E foi aonde? No Campeonato Carioca.
Não, Tá lá. mas- Como é que o Elias sempre, mas, o Ivo sempre fala que eles estão citando de lado até Estão hoje? de lado até Não, hoje. sim. Não preciso nem falar do gol de Eu barriga. comemorei pra cacete. É Não, válido. eu vibrei muito Mas se a também. gente ganhar só aquele carioca, o ano não seria bom. Não, eu sei. Eu vibrei muito. Mas a gente tá falando dele até hoje. Sim, porque a gente ganhou a Libertadores. Mas E vamos 2022 foi muito legal Vamos também. lá. Já diminuiu pra 11. Vamos colocar aí 8 ou 9 datas pro estadual. A FERJ quer dinheiro, a federação quer dinheiro. Com 8 datas, pô, é muito pouco. Mas, meu amigo, nada impede da FERJ pegar os times sem divisão e colocar esses times pra fazer competição ao longo do ano. Nada impede a FERJ de fazer Podia isso. fazer um classificatório, gente. Faz o classificatório ao longo do ano do É, ano. o ano todo. Pronto. Aí chega lá, Aí você classifica tem- 4, faz com 8. Você tem 8 datas. Acaba a segunda divisão. Com poucas datas, o que a FERJ vai ter que É fazer? só ter boa vontade. Vai ter que forçar clássico, correto? Vai ter que forçar clássico para poder ter arrecadação. Automaticamente o estadual vai ficar melhor, mais agradável. Sim. O que se fazia antigamente? Os times vão estar mais preparados, porém início de temporada. Eles entram mais tarde, não tem problema nenhum. O que se fazia antigamente quando se tinha tempo para fazer estadual? Eles geralmente começavam com o clássico para dar aquele up, né? Começavam com o clássico aí. Vamos ler aqui os comentários aqui. O Alexandre César Galvão, que é membro do canal, ele tá falando aqui. Do time de 70, né, Márcio? Ele tá falando que a gente tá comentando aqui. Sim, time de 70. Ele tá escalando o time de 70. Félix, Oliveira Galhardo, Marco Antônio, Denilson, Didi, Cafuringa. Samarone, Cafuringa, Flávio e Lula. e Mickey, né? E Mickey. Ah, não, o Mickey foi no lugar do Flávio. É. né? Só Esse lembrando, é de 69 que eu escalei. só lembrando aqui, né, que o Félix e o Marco Antônio eram jogadores do Fluminense na Copa do Mundo de 70. Né? São os dois jogadores da seleção do Fluminense. O Anderson Lima tá falando que o Vasco não passa por isso. Não entendi, deve estar respondendo alguém aqui. O Alexandre Guedes está falando, Márcio, sou do seu tempo, né? Porém, o estadual não vale nada. Tem muita gente que é da tua idade que concorda com isso. Ele tem que voltar a valer. É isso que eu tô falando. Mas Se não você vai, fizer Márcio. se você enxugar o estadual e tiver um patrocínio bom, eu acho que tem como. Agora, é aquela coisa, né? Igual quando a gente fala no Brasil, vontade política, tem que ter vontade. Márcio, Se você acabar com os estaduais, você vai matar uma série de times aqui, porque o Brasil está caminhando a passos largos com uma espanholização, para ter 2, 3 times ganhando, monopolizando Márcio, tudo. olha E não adianta, vai virar, todo mundo virar SAF. Vai ter SAF rebaixada do mesmo jeito. Márcio, olha só, não é acabar com os estaduais, mas a gente tem que entender o seguinte, hoje os estaduais, dependendo de qual seja, não vale muita coisa pro torcedor. Se a gente ganhar só um estadual no ano, a gente não vai terminar o ano satisfeito. Nessa tecla, a gente sabe disso. Agora, se o estadual voltar cara, como era antigamente, classifica. Deixa eu ler um comentário Isso é uma do outra Felipe época, Rangel, que ele tá me corrigindo aqui em relação ao torneio Rio-São Paulo, dizendo que o torneio Rio-São Paulo era muito prestigiado, mas que não era mais importante que os estaduais. Não, nunca foi. Não, Nem não o é. brasileiro era, pô. Nem o Obrigado brasileiro pela era. correção, Isso é Felipe. verdade, Felipe. Mas, Era legal pra caramba. por pesquisas que eu fiz, né, por exemplo, o Castilho, o maior ídolo da história do nosso clube, tem 2 Rios São Paulo. Tem. E na época chegavam a colocar o Rio São Paulo como uma conquista nacional. Claro que não foi equiparado como tal. Eu fiz pesquisas nesse sentido e tinha algo voltado para esse ponto. Então por isso que eu usei a frase de forma errada, de fato. O estadual ali, até a década de 70, 80, de fato, tinha uma importância Não, muito até maior. começo dos 2000, começo dos 2000. Até quase 2000. Eu tenho amigos meus rubro-negros, qual é o gol mais importante da vida Pet. deles? Eles falam que é o gol do Pet. E não foram poucos, não. São muitos. Eles falam isso. o O Labo- de barriga do Renato, a gente não fala aqui que salvou uma geração. O Labo- Eu não tô tirando a importância histórica do estadual. o- Só que daqui pra frente Ficou uma tem que merda. ser diferente. Ficou uma merda. Só. Agora, Tem que ser diferente. Porque antigamente que o brasileiro não dava importância pra Libertadores, não dava importância pra Recopa. Agora a Sul-Americana tá ganhando importância, coisa que não Mas tinha. esses títulos Entendeu? são mais importantes hoje, Então, Márcio. hoje são. O Carioca Não. hoje é o menos eu boto, importante. assim, hoje você tem uma sequência, né? Você tem Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa aí você Sul-Americana tem uma ali. Recopa, entendeu? Aí depois você vai ao estadual. Mas é que tá, na Europa as Recopas não são tão levadas a sério assim não, tá? Como a gente leva aqui não. Essa cultura da Recopa por estar chegando aqui agora... Mas tem que ser levado a sério. No meu modo de ver, tem que eu ser. acho Não, que são os qualquer campeões. título tem que ser. Eles são os campeões. Exatamente, mas
Na Europa, a Recopa é torneio de pré-temporada. A temporada começa com a Recopa Europeia e tem a Recopa dentro dos países para depois começar os campeonatos nacionais. O Labo tá falando que vale para essa geração que não sai do PC e do quarto da casa da mamãe. Eu acho que ele tá falando aqui sobre a discussão na internet, que hoje com a internet a gente tem mais alcance. O Ivan Reiter tá falando que tem que fazer um podcast só pro Ivo, só ele fala. Não, todo mundo fala aqui. Eu não entendi essa porra, mas tudo bem. O Felipe Rangel... Você fala também que eu falo demais, é assim mesmo. O Denilson PC tá falando aqui. Acho que o Carioca deveria ter uma fase preliminar com os quatro melhores pequenos, né? Disputando uma fase final com 4 grandes. Eu concordo muito com esse lance aqui também. Cara, Marcelo... Terrezo Nunes tá falando aqui, ó. Não acabem com a Taça Rio, senão o Vasco não terá chance de ganhar mais Botafogo, nada. pô. O Vasco nem isso tá ganhando, gente. Nem Taça Rio. Ganhou uma, acho que em 2019, não foi? Acho que o Taça Rio em 2019. O Denner, que é membro aqui do canal, ele tá falando, prefiro o formato antigo, Taça Guanabara, Taça Rio. Isso aí esquece. Isso aí esquece, isso aí nunca mais vai ter. O ideal é enxugar o estadual. O Campeonato Carioca chegou a ter 3 turnos. Era campeão no primeiro, campeão... O Leandro tá falando aqui que o Leandro Guimarães tá falando que o Carioca não tem nem premiação. É um absurdo, né, irmão? Mas quem é que vai premiar essa bagunça? Cara, ninguém vai premiar essa... Pra mim, o caminho tem que ser esse aí. De 8 a 10 datas, os jogadores têm que ter pelo menos um mês e meio pra se preparar pra temporada. Isso eu concordo 100%. Entendeu? Deixando o Carioca enxuto, você vai ver que vai ter mais interesse. Lógico que vai ter mais interesse. O senhor deu só o último comentário aqui, do André Saleme, né? Ele tá falando que a Ferj ganha dinheiro o ano todo, né? A renda dos times do brasileiro dão um percentual pra Ferj. E eu vou te falar mais uma coisa, André, eu não sei se você sabe dessa parada. Os clássicos no Campeonato Carioca são todos no Maracanã, meio a meio, e a renda vai pra Ferj. Isso é um absurdo, irmão. Aí. É inacreditável. E os times do Campeonato Carioca não ganham premiação. Gente, o Maracanã é o templo do futebol carioca. Mesmo estando com o Fluminense e Flamengo hoje gerando, o Maracanã é o templo do futebol carioca. É muito simples. 8 datas no máximo. Faz uma parte de classificatória bem enxuta, mata-mata todos os jogos do Maracanã, acabou. Seguimos a vida. Vamos começar a temporada pra valer. É isso. É isso aí. O Alexandre Guedes está elogiando aqui a mesa aqui. Obrigado, tá, Alexandre? Tamo junto, irmão. Quero parabenizar a mesa pelo excelente debate. O Rafael Castro aqui, boa noite, saudações tricolores. Entre o estadual e o sul-americano, eu quero... Lógico, sul-americana, cara, classifica para Libertadores, para você jogar. Eu costumo colocar a sul-americana como as competições importantes, ela é a menos qualificada, né? Mas que dá uma importância gigantesca. O que eu falei aqui é Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Estadual. Cara, eu coloco a Copa do Brasil no mesmo balaio. Porque a questão do mata-mata, no mesmo, tipo assim, Libertadores... Dificuldade? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, a nível de dificuldade. Sim. Porque o Brasileiro você tem que ter uma regularidade, um elenco muito coeso, você tem que ser muito constante no Brasileiro. E mata-mata, meu irmão, você pega elencos hoje do futebol brasileiro milionários, pra derrubar esses caras é complicado. E assim, você enfrenta um grande desafio na Copa do Brasil já nas oitavas, quarta de final. Libertadores, se você não pegar brasileiro no caminho, amigo, vai embora. Você vai indo. Então, embora a Libertadores seja mais importante, ela não é de maior nível técnico. Sim. E aí eu colocaria ele em patamar de importância Copa do Brasil e Brasileiro juntos. E a Sul-Americana baixaria. Eu acho até que o brasileiro. E aí eu viria com as Recopas. Eu acho até que o brasileiro perdeu um pouco de importância. Quando eu escuto muito falar assim. Não, eu vou te dizer por quê, Ivo. Quando o pessoal pergunta. Eu acho que eu entro por. Classificação para Libertadores. Você está disputando. É um prêmio de consolação, né? Eu gosto de ser campeão. Eu sei, então, esse aqui é muito difícil. O brasileiro é muito difícil. O brasileiro, para mim, é o campeonato mais difícil. Mais difícil que a Copa do Brasil, porque ele precisa de elenco para ganhar e regularidade. Mas olha só, aí tem aquela parada, Márcio. Nem todo mundo entra na competição. A gente não tá entrando na competição do Campeonato Brasileiro pra ganhar. A gente tá entrando ali pra ficar na zona da Libertadores. Eu vejo o Campeonato Brasileiro Fluminense esse. Agora, uma discussão que a gente tava tendo em off aqui, galera, rapidinho antes da gente encerrar o programa, sobre o nível do futebol brasileiro. Eu tava falando, o Elias até concorda comigo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é a quinta maior liga nacional do mundo. É o Brasil.
Não, você vai pegar as principais ligas europeias, Não, a gente... em equilíbrio, o Campeonato Brasileiro é talvez até Tem qualidade, menos que cara. 5. Tem qualidade. Não, acho que não, qualidade não. Tem muito jogo ruim aqui também, mas tem muito jogo ruim lá fora também, equilíbrio. É porque lá você tem 2, 3 times que ganham tudo, né? A disparidade maior. entre os adversários dentro da liga é maior do que aqui no Brasil. Aqui é mais equilibrado. Talvez equilibrar a nível de equilíbrio Talvez seja só maior do perca mundo. pra Premier League. É, A Premier League entrega um equilíbrio muito Não tô satisfatório dizendo que é também. tecnicamente não, mas os jogos, aqui o último pode ganhar do primeiro, entendeu? A diferença é que a Premier League tá nivelada aqui, o brasileiro aqui. Mas se a gente for falar de equilíbrio... o brasileiro acho que é maior. O futebol brasileiro pega muito corte em relação a isso. Você vê os sul-americanos, né, os argentinos, os uruguaios, os paraguaios, né, falando justamente isso. O nível da qualidade do futebol brasileiro. Né, o campeonato, competitividade a competição grande. Aqui é muito grande, né, e eles ficam assustados de ver o tamanho dos clubes daqui comparado com o de lá. E eles veem hoje o futebol brasileiro como referência para a Europa. Para a Europa não, eles veem o campeonato América brasileiro referência para a América do Sul e sendo comparado com os campeonatos da Europa. Porque eles falam que tudo tem, até a tal posição você está disputando alguma coisa. Exato. Né? Você tem só uma água com salsicha ali, que é 14º até... Cara, que você não, gente, não é zona de já sul-americano nem aconteceu rebaixado. isso mais de uma vez. Quando o campeão da Copa do Brasil tá no G6. Quando o campeão da Copa do Brasil tá no G6. Quando o campeão da Sul-Americana tá no G6. E quando o campeão da Libertadores é brasileiro, todo mundo que ficar na Série A vai pra competição internacional. Exatamente. Aqui o Herbert Matos tá falando aqui, equilíbrio, eu ganho o Flamengo, eu ganho o Palmeiras, o Botafogo ganhou. Botafogo ganhou agora, o Fluminense ganhou a Libertadores. No Maracanã eu nem lembro a última vez que mas ele tá falando de... Agora é questão de elenco, dinheiro, só um adendo aqui, tudo isso. É só um adendo aqui que a galera tá falando aqui, que eu viajei e tal. Concordo com vocês, galera, errei. Que eu viajei ao falar que Copa do Brasil e brasileiro teria a mesma importância. Não, o brasileiro é mais importante. Não, o brasileiro é mais importante, mas eu acredito que pela questão do mata-mata e como reúne agora todo mundo, a galera da Libertadores, eu acho que a Copa do Brasil ganhou um plus a mais, sabe? Um charme a mais. Sem contar que a premiação é até maior do que a do brasileiro pro campeão. Como mata-mata, se você pegar como mata-mata, a Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores. Quando chega na fase de... Mas muito mais. De quartas de final, semifinal, vai embora... Não dá nem pro começo. Eu digo sem medo de errar que o Aparecidense é melhor do que alguns times que a gente pegou na fase de grupos do Sul-Americano. Timezinho organizado. E o Aparecidense é da quarta divisão do futebol brasileiro. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final aqui de mais o Flu Resenha. 2 horas e 35 de programa. Um programa muito bom, audiência muito boa. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo aqui. E, galera, lembrando que quarta-feira, como o jogo do Fluminense é na quinta, quarta-feira tem Flu Resenha às 20h30. E a sexta-feira também vai ter a Flu Resenha aqui às 18 horas, né, Igor? 18 horas, né? Sexta-feira é 6 horas da tarde. 6 horas, 18 horas da tarde. Entendeu? Então, boa noite, galera. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Ivo, dá seu boa noite. Isso aí, galera. Boa noite. Tamo junto. Vence o Fluminense, né? Então já sabe. Quinta-feira todo mundo no Maracanã. Quarta-feira, 8h30 aqui no Flu Resenha. E sexta-feira, pós-jogo, 6 horas da tarde, aqui no nosso podcast. Se Deus quiser, classificado em primeiro na Sul-Americana. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir ir no jogo, Elias, tá, galera? dá seu boa noite. Boa noite, guerreiros e guerreiras. O debate foi muito bacana, o chat também movimentou bastante, foi bem legal. Obrigado. O programa hoje foi excelente, mais um grande programa. Dá uma boa noite especial aí pro nosso amigo Votorantim lá do... Valquemar. Entendeu? Primeiro seja alguém, filho, pra depois você provocar uma instituição do tamanho do Fluminense. Não passar vergonha de novo, não. Isso aí, galera. Teve seus 5 minutinhos de fama, mas já deu. Agora, é isso aí. Nem o seu nome eu gravei, miserável. Vamos olhar pras câmeras, vocês dois pra lá e eu pra cá, e vamos encerrar. Falou, galera. Tamo junto, galera. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.